Configure a sua primeira propriedade no Price Labs. Vamos configurar a sua primeira propriedade no Price Labs. Você já criou a sua conta no Price Labs. Isso é ótimo. Agora, vamos trazer a sua propriedade para o sistema e verificar se tudo está configurado corretamente. Na página de boas-vindas, você verá o botão Adicionar/reimportar propriedades. Antes de clicarmos, aqui vai uma rápida garantia. Importar a sua propriedade não mudará os seus preços imediatamente. Nada entrará em vigor até que você ative a sincronização, então está tudo seguro. Há duas abas aqui. Se você usa um PMS ou Channel Manager como Guest, Hostaway ou Lodify, continue na aba PMS. Se você anuncia diretamente no Airbnb, VRBO, Booking.com ou Hu-Fi sem um PMS, mude para esta aba. Digamos que estamos conectando através do Airbnb. Clique em Airbnb, depois em Conectar com o Airbnb. Se precisar de ajuda a qualquer momento, role a página para baixo e clique no link azul Como conectar ao Airbnb, na parte inferior da página. Ele guiará você pelo processo passo a passo. O Price Labs agora importa as suas propriedades automaticamente. Se você estiver usando um PMS, basta encontrar o seu provedor no menu suspenso. Normalmente, você precisará de uma chave de API ou token. Se não sabe onde encontrar isso, basta clicar no link de ajuda logo abaixo do menu suspenso. Ele mostra instruções passo a passo para o seu PMS específico. E assim, as suas propriedades aparecem no painel de preços. Agora, nada está sincronizando ainda. Ainda estamos no modo de revisão. A seguir, vamos configurar adequadamente para continuar com a preparação. Clique em Revisar preços. Se as coisas parecerem complicadas, há ajuda disponível em toda a página. Basta clicar nas opções de ajuda e entrar em contato com o apoio sempre que precisar. Agora que a propriedade foi importada, é aqui que a maioria dos usuários de primeira viagem trava. O preço base é fundamental. Pense no preço base como o motor da sua estratégia de preços. Não é a sua tarifa de fim de semana. Não é a sua tarifa de feriado. É a sua média anual. É o seu dia normal em um mês normal. O Price Labs, então, ajusta isso para mais ou para menos automaticamente. Isso é importante. Se o seu preço base estiver errado, tudo o que for construído sobre ele também estará errado. Então, em vez de adivinhar, vamos clicar em Ajude-me a escolher um preço base. Quando somos novos no Price Labs, a primeira coisa que vemos é o preço base importado. Este é simplesmente o preço que estávamos cobrando antes de conectar ao Price Labs. Agora, devemos nos fazer duas perguntas. Esta propriedade já estava sendo reservada com consistência? A taxa de ocupação estava saudável? Se a resposta for sim, podemos usar esse preço. Mas se temos tido dificuldades com as reservas, ou se achamos que nossos preços estavam errados, então o preço importado pode não ser a melhor escolha. A opção mais poderosa para usuários novos é o preço base orientado pelo mercado. Ela usa dados reais de propriedades semelhantes nas proximidades. Conforme fazemos o ajuste, podemos olhar para o indicador de percentil. O percentil 25 significa precificação econômica. O percentil 50 é a média do mercado. E o percentil 75 significa um posicionamento premium. Devemos nos perguntar: queremos uma taxa de ocupação mais rápida? Então, mantenha os preços mais baixos. Queremos uma taxa média diária, ADR, mais alta? Então aumente. Para os primeiros usuários, ficar entre o 40º e o 60º percentil geralmente é seguro. A seguir, temos as categorias da propriedade: econômica, de médio padrão e de alto padrão. O Price Labs detecta isso automaticamente, com base no desempenho. Se o sistema nos classificar como médio padrão, mas sabemos que somos de alto padrão, podemos ajustar isso manualmente. Isso mudará completamente o nosso grupo de comparação. Estamos dizendo ao sistema com quem nós competimos. Por enquanto, classificaremos a nossa propriedade como de médio padrão. Por padrão, o Price Labs usa a sua contagem de quartos como correspondência. Então, se temos uma propriedade de 2 quartos, ele nos compara com outras propriedades de 2 quartos. Se não houver propriedades suficientes,
Ele inclui automaticamente propriedades de 1 e de 3 quartos. Se temos uma propriedade de 1 quarto espaçosa que compete mais de perto com propriedades de 2 quartos, podemos ajustar manualmente as categorias de quartos para incluir propriedades de 2 quartos no nosso grupo de comparação. Para essa propriedade, ela é espaçosa o suficiente para ser comparada a propriedades de 2 e 3 quartos. Sendo assim, estamos selecionando as categorias de 2 e 3 quartos. Agora, vamos dar uma olhada neste mapa. Nossa propriedade aparece como o quadrado. As propriedades próximas são coloridas com base no seu nível de preços. Podemos arrastar e ajustar essa área. Isso é muito poderoso. Por exemplo, se estamos perto de uma praia, do centro da cidade ou de um centro de convenções, mas a área padrão inclui propriedades rurais mais distantes, o nosso preço pode ser subestimado. Podemos diminuir o raio ou expandi-lo. Isso nos ajuda a refinar a nossa visão competitiva. Como você pode ver, nós selecionamos esta área específica. E agora, a nossa propriedade será comparada a propriedades nesta área. Como resultado, o nosso preço base orientado pelo mercado também é ajustado. Se já temos um número em mente, podemos inseri-lo manualmente. Mas não vamos ignorar o indicador de percentil. Ele mostrará se nossa intuição está 20% acima do mercado ou 15% abaixo. É aqui que a emoção encontra os dados. Após 14 a 21 dias de sincronização, o Price Labs nos dá uma recomendação baseada em desempenho. Ele verifica nossa taxa de ocupação, ritmo de reservas e nos compara ao mercado. Passe o mouse sobre o ícone de olho para ver exatamente por que um fator mudou nosso preço. Ele até mostra pirâmides verdes para os aumentos de preços e pirâmides vermelhas para as reduções. Isso nos ajuda a entender por que um número específico é sugerido. Quando estivermos satisfeitos, clique em Salvar agora. Aqui, usaremos o preço base orientado pelo mercado, com o nosso preço base definido em $319. Agora, vamos garantir que nossa precificação esteja protegida. O preço mínimo é a nossa rede de segurança. O preço máximo é o nosso teto. Se a demanda cair, os preços nunca ficarão abaixo do nosso mínimo. Se a demanda subir, os preços não passarão do nosso máximo. Podemos deixar o máximo em branco para ver todo o potencial do mercado. Se ambos ficarem em branco, o Price Labs define os limites de segurança automaticamente. Se não sabemos por onde começar, o Price Labs aplica um mínimo de segurança de 30% do nosso preço base e um limite máximo de segurança de 10 vezes o nosso preço base. Mas é sempre melhor definir os nossos próprios preços. Por enquanto, definiremos o preço mínimo em $100 e o máximo em $500. Agora, vamos falar sobre algo igualmente importante. O preço da estadia mínima é importante. A estadia mínima afeta como as reservas preenchem o calendário. Se a estadia mínima for muito alta, veremos intervalos vazios no calendário. Se for muito baixa, os custos de limpeza e o trabalho operacional aumentarão. Precisamos encontrar o equilíbrio certo. Vá para as personalizações, depois em seta e então em restrições de estadia. Há 3 opções. A primeira opção é a recomendada pelo Price Labs. Isso é dinâmico. Para reservas futuras muito distantes, a estadia mínima é mais longa. Para as datas mais próximas de hoje, a estadia mínima é mais curta. Para os intervalos livres, a estadia mínima é ainda mais curta. Essas regras flexíveis ajudam a proteger a receita e preencher as datas vazias. Para a maioria dos novos usuários, esta é a escolha mais segura. Dentro das configurações recomendadas, vemos a estadia mínima permitida, tanto para os dias de semana quanto para os fins de semana. Este é o piso de segurança. Por exemplo, se definirmos um para dias de semana e um para fins de semana, podemos clicar em Mais configurações para realizar mais alterações. O Price Labs nunca definirá a estadia mínima abaixo desses números. Portanto, mesmo que a demanda caia, nós permanecemos protegidos. A segunda opção é a estadia mínima personalizada.
Se quisermos mais controle, escolhemos a personalizada. Podemos definir regras diferentes para dias de semana e fins de semana, escolher dias específicos e definir uma estadia mínima padrão. Também podemos clicar em Ajude-me a escolher uma estadia mínima. Selecionamos o foco em aluguel de temporada ou estadias de longo prazo. Clicamos em Ir e o sistema sugere regras com base nas tendências do mercado. Você pode visualizar e editar o calendário antes de aplicar as mudanças. A opção 3 é Perfis de estadia mínima. Se gerenciamos várias propriedades, podemos criar um perfil uma vez e aplicá-lo em propriedades, grupos ou temporadas. Isso economiza muito tempo. Assim que terminarmos, clique em Salvar alterações. Vamos usar a estadia mínima recomendada pelo Price Labs, com o nosso limite inferior para dia de semana, fim de semana e intervalos livres, todos definidos em um. Agora, vamos ativar a sincronização. Este é o passo mais importante. Até que essa chave fique verde, nada entrará em vigor. Ative a opção Habilitar sincronização de preços. Verde significa que a sincronização está ativa. Cinza significa que ela não está sincronizando. Este é o último passo da nossa configuração básica. Quando ativada, os preços são atualizados todas as noites. As estadias mínimas também são atualizadas a cada noite. Tudo é transmitido automaticamente para o Airbnb, VRBO ou PMS. Se não quisermos esperar, podemos clicar em Sincronizar agora. É isso! Nós importamos a propriedade, definimos um preço base sólido, configuramos os limites de segurança, habilitamos a estadia mínima e ativamos a sincronização. A partir daqui, o Price Labs funciona em segundo plano, ajustando as tarifas diárias com base na demanda do mercado. E lembre-se, nada é permanente. Podemos ajustar o preço base ou as regras a qualquer momento. Bem-vindo ao Revenue Management inteligente.